Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mundo. Bom dia, Brasil. Como vocês estão se sentindo hoje? Tudo na paz por aí? Vamos entrando. Compartilhe essa live com quem você ama demais, porque a live de hoje vai ser uma live super informativa. Puxão de orelha. Segundou por aí? Compartilhe comigo como vocês estão. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Para vocês ficarem por dentro do que a gente vai falar hoje. Então, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Segundou, e sempre na segunda a gente traz aí algo mais reflexivo, algo mais profundo, para a gente começar a ter um nível de consciência mais elevado e para que nós possamos desenvolver habilidades e competências, virtudes que possam realmente edificar as nossas relações. E quando eu falo em capital relacional, inteligência relacional e conjugal, quando eu falo sobre a gente desenvolver ferramentas para tornar as nossas relações mais leves, mais saudáveis, mais prazerosas e mais gostosas em todos os sentidos, significa que a gente vai precisar demandar tempo de qualidade. Significa que a gente vai precisar abrir mão de certas coisas, situações, pessoas, né? Para que a gente possa realmente viver aquilo que a gente diz que a gente quer viver. Lapada número 1. Então, aí são os nossos tapas terapêuticos. Para quem não está acostumado com as lives, já que tem muito tempo que eu não venho aqui trazer lives reflexivas, eu chamo de tapas terapêuticos, que foram aqueles tapas que eu precisei tomar e desenvolver aí ao longo da minha vida, ao longo dos atendimentos, ao longo das mentorias. São coisas e verdades que às vezes são difíceis da gente engolir, internalizar, mas que são necessárias que a gente comece a olhar para elas, para essas lacunas, para esses vazios, para essas dores, para que a gente possa realmente buscar e ser a mudança que nós queremos que o outro seja na nossa vida. Ok? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo? Estão reagindo porque estão ouvindo. Se quiserem fazer perguntas também, estejam abertos para fazer perguntas. Mas se eu começar a falar aqui é porque eu vou no fluxo, eu vou no flow, tá? E depois eu olho as perguntas para poder responder. Então, gente, o que é a IA afetiva? Hoje a gente tem ouvido muito falar sobre IA, que é inteligência artificial. E aí, trazendo para a parte da inteligência e trazendo para a parte do artificial, nós nunca fomos tão livres e nunca fomos tão presos a uma tela de celular. E o que isso pode estar impactando nas nossas relações? E quando eu falo relações, não são só relações com o outro, não são só interações sociais, não são só interações afetivas e também não são só interações íntimas. Então, qual a importância da gente desenvolver essa inteligência, que é um coeficiente, que é um capital, que é uma habilidade, que é treinável, inclusive? Então, qual a importância da gente desenvolver essas competências, essas virtudes, esse desejo, essa vontade de viver, essa energia na nossa vida? E como isso vai impactar nas nossas relações com o outro? Então, a primeira relação que a gente precisa começar a desenvolver e estabelecer, a primeira relação que a gente precisa começar a nutrir, a embelezar, é a nossa relação consigo. Eu falo muito sobre o amor próprio, sobre a autoestima, sobre o autorrelacionamento. Como a gente cria esse vínculo emocional e afetivo com a gente? Como a gente olha para as nossas relações, para os nossos padrões, para os ciclos que a gente vivenciou até hoje, e a gente olha com acolhimento, a gente olha com generosidade,
a gente olha com amor para tudo que aconteceu na nossa vida, para todos os atores que passaram pela nossa vida e que fizeram parte do nosso processo, porque eles te forjaram, eles te tornaram o que você é hoje. E grande parte da sua vivência, das suas experiências, de tudo que você viu, ouviu e sentiu, te moldou para você ser, agir da forma que você é e da forma que você age e reage hoje no mundo. Então, a primeira consciência que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês não são a sua mente. Vocês não são os seus pensamentos. Vocês não são o seu corpo. Então, muito se fala em lei da atração, em pense e se torne, pense e atraia, pense e conecte. Quando, na realidade, o pensamento ele vem a partir de um ponto de vista. E uma percepção e um ponto de vista ele é criado a partir das nossas vivências e das nossas experiências. Então, não são os pensamentos que criam, mas a visão que você tem sobre tudo que você viveu, experienciou e do que você é que vai estar tomando decisões para você de forma consciente ou não. Então, internaliza essa consciência. Relacionamento não é o problema, você é. Então, enquanto você não aceitar que o problema das suas relações desastrosas, desarmônicas, infiéis, das suas relações ruins, é você. Nós somos as pessoas que permitimos, aceitamos e de alguma forma nós temos um ganho secundário quando a gente está até em uma relação que tem uma dependência emocional, até em uma relação desqualificada, desarmônica. Sempre existe um ganho secundário para. Então é importante que a gente tenha uma percepção, que a gente olhe para os nossos padrões e que a gente aprenda a se relacionar com a gente. Esse é o primeiro ponto. Então, um autorrelacionamento precisa de presença. Eu preciso sentir. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso me conectar comigo mesma. Eu preciso sair desse padrão que a manada, o corpo coletivo de dor, o senso comum dita para você como regra. Eu preciso sair desse espaço e eu preciso olhar para o meu espaço interno, para eu me ver como um ser humano, para eu perceber o que é importante para mim. Então vem aqui a primeira pergunta para vocês. Como você afeta o mundo? Ou como você se afeta com o mundo? Então hoje você tem afetado mais as pessoas, a sua ambiência, ou você tem se afetado com ela? E por que eu estou fazendo essa pergunta para vocês? O nosso ambiente, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, os nossos hábitos e comportamentos diários, tudo isso está moldando a nossa realidade. Tudo isso está fazendo com que nós tomamos decisões diariamente a partir de emoções, de sentimentos, de condicionamentos, de um corpo de dor coletivo, de um senso comum onde eu, como ser humano, quero pertencer a um clã, quero pertencer a um grupo. E quando eu quero me pertencer para me validar, para me sentir amado, para me sentir querido, para ser elogiado, para receber aplausos e medalhas, eu estou esquecendo quem eu sou em essência, em verdade. Então, o primeiro pacto que eu quero que vocês assumam comigo a partir de hoje é: case-se com a sua verdade, com a sua singularidade. Quem você realmente é. Quem você nasceu para ser. Quem é você? Então, essas perguntas que são perguntas profundas, que muitas das vezes a gente fica ali na superficialidade, que a gente não quer ter trabalho, ou a gente não quer imergir nessas profundezas, porque quando a gente mexe lá no fundo, e a gente cavuca lá a sujeira, o lodo, vão trazer à tona sentimentos, pessoas, situações que podem não ser agradáveis.
Mas faz parte do processo de mudança, ressignificar, olhar e curar tudo aquilo que de alguma forma ainda tem impacto e de alguma forma ainda afeta a sua vida. Então, o que te afeta hoje? O que te incomoda? O que te traz dor? Porque tudo aquilo que te incomoda, pega isso para você. Porque ali tem uma grande chave. É exatamente ali que você precisa curar. Então, se eu me incomodo com o outro, se eu olho para o outro e algo me afeta, é porque eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso olhar para aquilo que está me incomodando, gerando essa frustração, esse senso de incompatibilidade, inconformidade. Isso que está me deixando mal, eu preciso olhar para isso e pegar isso para mim. Porque ali está o meu poder. Então, quando eu me deixo afetar pelo outro, pelos eventos, pelas situações, pela vida, eu estou dando poder para o outro. E eu estou saindo do meu lugar de protagonista da minha vida. Porque é você quem escolhe. Você é autorresponsável. Você precisa, permite e prefere pessoas, coisas, eventos, situações na sua vida. Então, enquanto você permitir, precisar pertencer a algo, a alguém, a alguma coisa, você está dando poder para ela. E isso é algo muito importante para que vocês comecem a olhar para esses padrões e ciclos viciosos que a gente insiste em retroalimentar, que a gente insiste em trazer à tona, trazer de volta para a nossa vida. E como a gente pode mudar isso? Então, voltando lá para a IA, para a inteligência artificial, nós estamos tão livres e tão presos a uma tela de celular. As nossas relações se tornaram gasosas, superficiais, momentâneas. A gente deixou de criar vínculos saudáveis. A gente esqueceu de criar conexões genuínas. A gente parou de ter empatia com o outro. A gente parou de sentir. E por quê que a gente começou a se inundar, a gente começou a emergir e se afetar com essas fugas, esses prazeres, essa dopamina, esses sentimentos rasos? Então, como hoje essa rapidez, essa tecnologia, né? Como tudo isso tem trago sintomas e como é importante a gente entender o que é sintoma e qual é realmente a raiz do problema. Então, os sintomas, que são essas inseguranças, esses medos, esses ciúmes, essas frustrações, essas inseguranças que a gente tem na vida como um todo, são sintomas de uma raiz menor, uma raiz maior. Então, qual é a importância da gente parar e da gente olhar para isso? Qual é a importância da gente parar e olhar, por exemplo, como a gente tem nutrido as nossas relações e estabelecido acordos relacionais com outras pessoas? Então, por exemplo, como teve uma pessoa que colocou agora, o sexo substituto, quando a gente se envolve com o outro só para substituir alguém acreditando que com o corpo, com o CPF, com o arroba, eu vou esquecer do outro, que eu tenho uma dependência, uma carência. Na realidade, eu estou nutrindo ainda mais esse sentimento dependente, não suficiente. Eu não sou autossuficiente. Eu dependo que alguém me dê prazer, eu dependo que alguém me dê amor. Isso é falta de domínio. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é como desenvolver esse autodomínio, essas autopercepções, como a gente pode nos nutrir e como isso vai reverberar para a nossa vida. Então, a inteligência artificial, que trouxe ao mesmo tempo tantos estímulos tecnológicos,
que trouxe ao mesmo tempo tanta velocidade de informação, ela traz ao mesmo tempo desconexão. E como essa desconexão com a vida, com o outro e consigo, vai trazer relações que não são sustentáveis a longo prazo. Então, como é importante a gente olhar para o sentir, como é importante a gente olhar e ter presença de estar naquele momento, de estar presente, entregue, de confiar. Então, a gente vive uma epidemia silenciosa. A gente vive uma guerra. E essa guerra que a gente está vivendo é uma guerra ao mesmo tempo que tá ali, o pessoal tá chamando atenção, as pessoas querem aparecer, parecer ser o que não são, ser felizes, serem muito bem resolvidas, serem boas de cama. As pessoas querem parecer ser o que não são. E como isso, gente, tá adoecendo as pessoas, tá adoecendo as relações. E existem consequências para isso. Existem consequências nos filhos, existem consequências emocionais, físicas. Existem consequências que vão além do nosso entendimento. Então, como é importante você desenvolver essas percepções. Como é importante você criar, eu chamo de uma alfabetização emocional. Então, como é importante realmente a gente entender qual é o A, B, C, D das nossas emoções. Por que nós nos sentimos da forma que nós nos sentimos? Por que nós olhamos para aquilo com tanta intensidade? Por que nós olhamos e nós reagimos a determinadas situações e eventos na nossa vida dessa forma? Então, ter empatia, aprender a desenvolver uma comunicação, aprender a ouvir o outro. Isso é conexão. Então, dentro das relações hoje, quando você normalmente casa, você não casa para ser feliz. Você não casa esperando que o outro complete um vazio, esperando que o outro te dê algo que você não tem. Para você casar, você precisa ter muita clareza. Para você escolher estar perto de alguém ou trazer este alguém para sua vida, você precisa estar muito cheio de si. Porque quando eu tô cheia de mim, eu transbordo, eu multiplico. E eu não somo. Porque existe uma falácia aí quando a gente fica esperando que o outro nos salve. Que a gente fica esperando a metade da laranja. Então, ninguém tem obrigação de fazer por você o que você deveria fazer por você mesma. Ninguém tem obrigação de te fazer feliz. Ninguém tem responsabilidade de desenhar a sua vida e dizer para você qual é o caminho que você deve seguir. Escolhas criam. Você está criando todo santo dia a sua vida, ordinária ou extraordinária. Você tem esse poder na sua mão de olhar para tudo que está acontecendo, olhar com sabedoria e falar assim, opa, ela disse para mim que eu sou o construtor, eu sou o arquiteto, eu tenho responsabilidade sobre isso. Então, o que eu preciso fazer para mudar essa situação? Existe uma premissa no Tantra que eu acho incrível, que fala exatamente sobre no inverno, tudo nasce por si só. Os dias passam, as coisas acontecem, os movimentos se retroalimentam e tudo passa. Tudo acontece. Então, na nossa vida, nós somos seres mutáveis. Nós somos seres adaptáveis. Então, o problema vai passar, a situação financeira vai passar, o relacionamento, a dependência, a carência vai passar, uma hora vai parar de doer.
Mas para que isso aconteça, você precisa parar de catucar o machucado. Parar de cavar o buraco e se assumir como autorresponsável na tua vida. Então, bora retomar aí esse poder e começar a construir algo incrível, genuíno, começar a construir algo edificante na sua vida. Bora? Só você pode fazer isso por você, mais ninguém. Bora querer fazer algo. Ok? Tapa terapêutico, matinal, da segunda-feira. Querem fazer perguntas? Aproveita, gente. Essa é a hora. Quero compartilhar mais alguns conceitos, mas eu não quero fazer uma live muito extensa. Eu não quero colocar conteúdos muito profundos. Eu quero começar a introduzir aos poucos. Eu quero começar a catucar vocês aos poucos. Eu quero começar a despertar vocês aos poucos. Então, não vou ficar aqui fazendo lives de 1 hora. Nem vou ficar jogando muito conteúdo, porque o meu intuito aqui é despertar uma semente, uma centelha. Então, uma consciência que você tenha absorvido da live de hoje, para mim, já valeu. Porque se você for empilhando esses conhecimentos, e melhor, aplicando, você vai começar a ter resultados. E para mim, mais importante do que conteúdo é resultado. Porque eles falam a verdade. Então, o meu decreto de hoje é que vocês possam ser verdade. É que vocês possam adquirir, absorver, pegar um pedacinho dessa consciência que eu estou compartilhando aqui com vocês e que vocês possam começar a aplicar no dia de hoje. Ok? Para vocês começarem a gerar essa transformação, essa ação na vida de vocês. Combinado? Se vocês quiserem compartilhar algo comigo, vai no meu direct, fala comigo que eu vou responder vocês. Ok, meus amores? E amanhã, às 8, eu trago mais um conteúdo aqui para a gente começar a conversar mais sobre IA afetiva. E como trazer a afetividade para as nossas conexões, para as nossas relações, vão trazer relacionamentos mais saudáveis e mais significativos para a vida de vocês. Ok, meus amores? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, beijo.